Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa biblioteca Palavra da Fé. O objeto do nosso estudo hoje é esse livro maravilhoso aqui, A Substância das Coisas, do grande Charles Capps. Esse é o primeiro livro que nós estamos trazendo do irmão Capps para a nossa plataforma. Então, antes de nós entrarmos no conteúdo do livro propriamente dito, eu gostaria de gastar um minutinho com vocês aqui, falando sobre esse precioso irmão. O irmão Capps foi um fazendeiro, empresário, homem de negócios e grande pastor estadunidense e um grande mestre das escrituras também. Ele gastou aí mais de 30 anos da sua vida dedicado ao ensino da palavra de Deus. E ele era muito bom em diversos assuntos. Os últimos anos da sua vida, ele partiu para estar com o Senhor em 2014, mas ele gastou os últimos anos da sua vida ensinando sobre escatologia e assuntos do fim dos tempos. Mas, na minha humilde opinião, eu considero como um dos melhores autores e um dos melhores mestres sobre fé e confissão que eu já conheci. Ele tem diversos livros sobre esse assunto, sobre a fé na palavra de Deus. Inclusive, ele tem um livro bem grandão sobre fé e confissão. Na minha opinião, é o melhor livro desse assunto. E futuramente nós traremos para a nossa plataforma. Mas hoje nós trataremos desse livro aqui que eu já falei para vocês. A Substância das Coisas. É um livro sobre fé e é sobre ele que nós vamos falar. Esse livro aqui é dividido em 13 capítulos, então nós não teremos uma aula por capítulo, como eu gosto de fazer particularmente, mas nós tomaremos aí grupos de capítulos e dividiremos o nosso estudo aqui sobre esse livro em 4 aulas. Então, nesta primeira aula, eu tratarei a primeira parte e depois, nas outras 3 aulas, eu abordarei o restante do livro, tá bom? Então, a primeira questão que eu queria tratar com vocês aqui é, ele inicia o livro falando sobre a palavra criada. O irmão Capps, ele expõe aqui João no capítulo 1, dos versos 1 a 3, ele mostra aquele prefácio de João, né, da sua carta, falando sobre Jesus. No princípio, ele era o verbo ou a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus e por ele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Sobre quem aqui o apóstolo João está falando? Sobre o Senhor Jesus. E ele diz que o Senhor Jesus era o verbo ou a palavra de Deus. O irmão Capps inicia o livro mostrando aqui que tudo que foi criado por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus é a causa ou a substância das coisas que foram criadas. E ele segue ensinando aqui, mostrando que nós entendemos que pela palavra os mundos foram formados. Ele cita agora Hebreus no capítulo 11, versículo 3, que fala sobre isso. Então ele mostra que toda a criação, que tudo aquilo que existe veio a existir através da palavra de Deus. E ele nos ensina que as palavras, elas trazem imagens, elas trazem substância para as coisas. Dentro deste contexto, ele mostra também que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ele cita aqui o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, que diz que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. E de acordo com o irmão Capps, essa medida de fé, ela aumenta à medida que nós nos expomos à palavra de Deus. Então, seguindo aqui o livro, ele nos mostra que Deus, ele nos deu provisão sobre todas as coisas que necessitamos. Ele mostra, por exemplo, 2 Coríntios 5, 21, que diz que aquele, Jesus, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, o irmão Capps nos mostra pela palavra aqui a provisão que Deus nos deu para a justificação. Um pequeno parêntese sobre o que é justificação. Para quem não sabe, para quem nunca estudou esse conceito, melhor dizendo, justificação ou ser justiça de Deus é a capacidade de estar em plena comunhão com Deus sem as barreiras providas ou produzidas pelo pecado. Então, o que é alguém justo, ou o que é alguém que é a justiça de Deus? É alguém que tem plena comunhão com Deus, como se o pecado nunca houvesse existido. E ele mostra aqui pela palavra que Deus
produziu essa justiça, que Deus proporcionou essa justiça a nós. Como? Por intermédio de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E o irmão Kepis nos mostra que nós acessamos essa condição de justiça, essa condição de estarmos aceitáveis diante de Deus pela fé. Então, essa provisão de Deus, o ser justiça, o perdão dos pecados, a melhor provisão que Deus poderia nos dar é acessada por meio da fé na palavra de Deus. Então, eu ouço a palavra, ela produz fé no meu coração, eu creio no sacrifício de Jesus e através dessa fé, confessando com a boca, crendo com o coração, de acordo com Paulo, em Romanos no capítulo 10, eu acesso a justiça. Então, se a justiça é acessada pela fé, como porventura nós acessaremos as demais provisões que Deus nos deu? Pela fé também. O irmão Kepis cita aqui, por exemplo, o texto de Isaías 53, que diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Dentro desse contexto de Isaías 53, há a promessa de perdão dos pecados. Isaías diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então veja, Isaías 53 promete aquela justificação que Paulo diz em 2 Coríntios 5:21 que nós acabamos de ler. Só que Isaías 53 também promete cura. Então, se eu acesso o perdão pela fé, como porventura eu acesso a cura que Deus prometeu? Pela fé. Então, o irmão Kepis nos mostra aqui que tudo aquilo que nós acessamos e recebemos de Deus, recebemos daquilo que Deus prometeu, é pela fé na palavra de Deus. Ele cita aqui a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então veja, Deus já deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas como todas essas coisas são acessadas? O apóstolo Pedro diz, pelo conhecimento completo. Então veja, quando eu conheço o que Deus me deu, isso pode produzir fé no meu coração. E essa fé me faz acessar aquilo que eu recebi, aquilo que Deus me deu.